Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus acerene os nossos corações, nos trazendo a consolação de que tanto carecemos e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie e abençoe a todos. E hoje, dando continuidade a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje o jugo suave, nós vamos dar início com a oração, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Mestre de Nazaré, nos deixando envolver pelos seus fluidos de amor, por esta vibração tão alta que acalenta o nosso ser, a nossa alma, rogando, Mestre, a sua presença, que através dos teus benfeitores possamos nesta noite compreender mais um ensinamento que deixastes para nós e que agora, nessa terceira revelação, a doutrina espírita, que possamos compreender mais aprofundadamente para vivenciarmos a tua mensagem, Senhor. Abençoa-nos a todos, permaneça conosco e que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Então hoje, coincidentemente, dia 18 de abril de 2021, em que nós comemoramos os 164 anos da obra O Livro dos Espíritos, nós sabemos que não é uma simples comemoração de uma obra, mas é um marco significativo para a humanidade, porque no dia 18 de abril de 1857, com esta obra, chegava, vamos dizer assim, à Terra o Consolador prometido por Jesus. E por que nós estamos dizendo coincidentemente? Porque hoje, no nosso estudo, dando sequência ao estudo, nós vamos iniciar o 6º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado O Cristo Consolador. E não poderia haver homenagem mais significante do que no dia 18 de abril, falarmos deste capítulo, que se não é o mais belo, na opinião de alguns, no meu sim, com certeza é um dos mais lindos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo porque nele nós temos 4 mensagens do Espírito da Verdade. E Allan Kardec, ele vai iniciar esse 6º capítulo em seus itens 1 e 2 com uma mensagem do Cristo que fala diretamente ao nosso coração. É uma mensagem tão direta a cada um de nós, uma mensagem conhecida como o jugo suave ou o jugo leve, conforme a tradução, e que está no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 11, os versículos 28 a 30. Nessa passagem, Jesus nos diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, sobrecarregados, que estáis em aflições, em sofrimentos, em dores, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E as vossas almas encontrarão repouso, descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma mensagem tão ampla, mas ao mesmo tempo tão acolhedora. É um convite
que o Cristo nos faz agora, novamente, nesse cristianismo redivivo, de amarmos uns aos outros, de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fala aos nossos corações, porque quem de nós que estamos encarnados no planeta Terra, um mundo de expiações, de provas, não carregamos as nossas dores, não sentimos o peso das aflições. E Jesus se disponibiliza para todos nós. Basta aceitarmos, basta querermos, mas para isso nós temos que compreender. E Allan Kardec vem nos explicar que todas as dores, todos os sofrimentos, aflições, sejam quais forem, vamos pensar nas nossas dores, sejam quais forem elas, nós vamos encontrar consolação em Jesus. E ele coloca aqui 2 pontos importantes do ensinamento do Cristo: a vida futura e a justiça de Deus. Quando nós falamos na vida futura, nós vamos relembrar que quando aqui esteve, Jesus deixou bem claro: meu reino não é deste mundo. Jesus falava do reino dos céus, onde ele habita, e nos convidava a estarmos também lá. A verdadeira vida, a vida do Espírito, a perfeição. Espíritos puros que habitaremos os mundos celestes. Quando Jesus nos fala, meu reino não é deste mundo, esse ensinamento se torna mais patente no que todas as religiões chamam de ressurreição. Foi o único que ressurgiu, mas a doutrina espírita tira do miraculoso. A ressuscitação é a aparição de Jesus, a aparição do seu Espírito materializado. Jesus quis nos deixar o ensinamento da imortalidade da alma, da reencarnação, quando ele fala a Nicodemos, e também na pluralidade dos mundos, há muitas moradas na casa de meu Pai. Nessa vida futura que o Cristo nos traz, vamos enxergar a nossa jornada evolutiva. Quando Kardec traz aqui para nós a justiça de Deus, nós vamos também em outro ensinamento muito importante do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Nós somos responsáveis pelas nossas obras, não pelas obras dos outros. Podemos auxiliar, claro, mas são obras nossas. É a lei divina de causa e efeito, onde nós usamos o livre-arbítrio, mas somos responsáveis pelo uso desse livre-arbítrio. O exemplo mais fácil: somos livres para plantar, mas obrigados a colher o que plantamos. E o que Kardec quer dizer nessa passagem tão pequena do Evangelho segundo o Espiritismo é que aqueles que creem em Jesus com esta fé raciocinada têm a consolação, a esperança. O jugo é mais leve por compreendermos que estamos aqui de passagem. O reino não é neste mundo. Já os nossos irmãos que não creem ou que duvidam, o que Kardec coloca para nós? Que o peso vem com toda a sua força, a sua pujança, porque eles vão ter nesta existência material o objetivo de vida, quando se apegam às ilusões do ego. Se nós pensarmos na desencarnação de um ente amado, para quem só crê nesta existência, é desesperador. Mas para aqueles que já compreendem a mensagem verdadeira de Jesus, desse amor eterno, a imortalidade da alma, a jornada evolutiva, tem-se uma dor da saudade. E com o tempo a dor some, fica só a felicidade da saudade. E
para entendermos essa colocação de Kardec. Nesse momento eu me recordo das nossas aulas presenciais às quintas-feiras, às 20 horas antes da pandemia. A gente tinha os encontros semanais, agora estão suspensos, estamos online. Mas todas as vezes que nós queríamos fazer com que pudéssemos enxergar a vida na matéria, a vida no plano espiritual, entendermos que temos uma única vida, que somos nós, espíritos imortais, ora encarnados, ora desencarnados, com o grande objetivo de nos tornarmos perfeitos. O que a gente brincava ali na aula? Que é como se todos nós ali, uma média de 30 alunos, fôssemos convidados a irmos para um resort paradisíaco, com tudo de bom, de melhor, e poderíamos levar as pessoas que nós gostaríamos de levar. E nós iríamos para esse resort. Mas nessa viagem para o resort, o que acontece? Nós ficaríamos por pouquíssimo tempo, mas nós ficaríamos ali umas 2 noites numa hospedaria muito ruim, muito precária, cheia de riscos. E o que aconteceria? Nós estaríamos ali, mas não sentiríamos tanto essa pujança do lugar. Por quê? 1 noite, 2 noites para depois estarmos no resort. Essa é a vida futura, é o olhar daquele que já se sabe espírito imortal. Porque imaginemos nós nessa hospedaria tão ruim, tão precária, tão cheia de riscos, sem saber que depois estaríamos nesse resort, que era só vamos dizer assim, um percurso. Ali, enquanto estivéssemos nessa hospedaria, viriam as reclamações, o medo, a angústia, as lamentações. O que eu estou fazendo aqui? Por desconhecer o objetivo. Que Jesus nos diz que é a perfeição. Estarmos assim como Ele, ao lado do Pai, espíritos puros. E é interessante, porque quando nós falamos que Jesus nos fala intimamente nessa passagem, é porque Ele nos chama, meus irmãos. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Jesus nos chama para irmos com essas nossas dores. Se estivermos cansados, sobrecarregados. E o que é a dor? É muito interessante, numa palestra da Anete Guimarães, ela é oradora espírita e ela também é médica, neurologista, não me recordo se neurocirurgiã, mas estudiosa da medicina, sobretudo da neurologia. E numa de suas palestras, é uma palestra até bem antiga, ela estava ali falando de uma aposta que fez, é um outro assunto, mas ela coloca nessa palestra uma aula de farmacologia, em que o professor ia falar sobre os analgésicos. O que são os analgésicos? São medicamentos que vão retirar a dor, vão bloquear a dor. E o professor começa: o que é a dor? E é interessante, o que é a dor? A dor é um sinal fisiológico que acontece quando há uma injúria celular para o equilíbrio e a defesa do organismo. Entendi nada, vamos explicar. O que o professor está falando? E aqui a gente pode colocar não só as dores físicas, vamos colocar também as nossas dores emocionais, as nossas dores sentimentais. Porque toda dor física nasce, psicossomática. Nasce o quê? Dos desequilíbrios do espírito. Então, o que é essa dor? Ela é um sinal de que algo não vai bem. A injúria celular é algo negativo. E o que vai acontecer? Quando estamos em risco, quando estamos em desequilíbrio, em desarmonia, o organismo então vai dar o alerta da dor para preservar a vida. Então, a dor não é uma doença. A dor não é uma punição. A dor é uma dádiva.
é uma proteção. Um exemplo bem simples. Se nós colocarmos a mão numa panela bem quente, será que a gente vai ter que olhar para a nossa mão, para a panela e pensar, nossa, essa panela deve estar quente. Se eu deixar minha mão aqui, vai queimar. Não. Quando nós encostamos numa panela quente, imediatamente sentimos dor. Automaticamente já retiramos a mão. A dor é um sinal que diz para nós, pare com isso. Isso te prejudica. Olha que interessante. Por que Deus permite a dor? É uma proteção para nós. O que é o jugo suave do Cristo? Kardec ensina. É a observância da lei. Qual lei? A lei de Deus, a lei divina. Quando não dói? Quando nós estamos em equilíbrio, quando o nosso organismo está em equilíbrio, não existe a dor. A dor é um sinal de alerta. Quando nós estamos na contramão da lei de Deus, quando nós não estamos praticando a lei de amor, de justiça, de caridade, a dor vem nos alertar. Você está em desequilíbrio, pare. Aí vem a reflexão. É muito interessante. Mas esse professor, ele vai continuar. Ele vai aprofundar nos dizendo como a dor acontece. Como que a dor acontece? E ele então vai nos explicar que quando nós temos ali essas injúrias celulares, vamos pensar tudo que é negativo para nós, o organismo ele vai liberar algumas substâncias. Essas substâncias são lidas pelos nervos que levam essa informação ao cérebro, é a dor, e esse cérebro então manda que a gente pare. É o que nós acabamos de ver. Então, aqui a explicação da fisiologia neural. O que acontece? Essa dor, ela não vai ser igual para todas as pessoas. O próprio professor na aula, o que ele vai falar? Que algumas pessoas, quando espetam o dedo na agulha, gritam, sentem muita dor. Outras pessoas estão passando por cânceres dolorosos e não lamentam, não reclamam. Aí o que a gente já pensa? A gente não gosta de julgar, né? Aquele que fura o dedo na agulha, dá piti. Gosta de aparecer, de reclamar. Não. A ciência médica explica o limiar da dor. Cada um tem um limiar da dor. O que acontece? A dor, ela tem um controle, chama gate control. É um portão de controle. Quando esse portão está 100% aberto, o limiar da dor é o máximo. Se esse portão estivesse 50% aberto, 50% fechado, sentiria-se metade da dor. E assim sucessivamente. Então, as pessoas que têm esse portão aberto sentem mais dor. Quem tem o portão fechado sentem menos dor. Como assim? Por que essa diferença? Porque o controle deste portão está localizado no sistema analgésico central. Tanto é que a função do analgésico é fechar esse portão. O que significa esse sistema analgésico central? Não é remédio, não. Todos nós temos o quê? Sistema analgésico central conosco, em nós. Quando ele tem uma, vamos dizer assim, uma funcionabilidade em que substâncias como as encefalinas e as endorfinas são jogadas na corrente sanguínea, quanto mais dessa substância, mais fechado esse portão se encontra, menos dor. Quanto menos dessas substâncias são lançadas na corrente sanguínea, mais aberto está esse portão. Mais aberto, mais dor. Então, menos substâncias, mais dor. Mas o que leva a pessoa ter mais ou menos liberação destas substâncias? É porque esse sistema analgésico central está localizado
no arqueocórtex. É uma região do cérebro chamada de cérebro primitivo. O que é o arqueocórtex, esse cérebro primitivo? Ele está ligado ao passado. Então, tudo que nós vamos sentir igual aos animais, porque os animais têm esse cérebro primitivo. Então, nós temos as nossas funções cerebrais nesse arqueocórtex, que é o que nos assemelha aos animais. Então, quando a gente pensa, nós sentimos medo? Sim. Os animais sentem medo? Sim. Arqueocórtex. Nós sentimos raiva? Não devíamos, mas sentimos. Os animais sentem raiva? Sentem. Sentimos dor? Os animais sentem dor? Tudo está localizado nesse cérebro primitivo. Envolvendo esse cérebro, vamos dizer, né, esse arqueocórtex, nós temos o neocórtex, neo de novo, de moderno. Nesse neocórtex estão as nossas emoções, as nossas atividades diferenciadas dos animais. Se a gente pensar na fé, neocórtex. Se a gente pensar, um animal pode compor uma sinfonia? Não, ele não tem essa capacidade. Nós temos, uns mais que os outros, né? Se a gente pensar em Beethoven e nós, mas nós temos capacidade, neocórtex. A solidariedade, a fraternidade, tudo isso nós vamos, né? Matemática, cultura, tudo isso neocórtex, aquilo que nos diferencia dos animais. E aqui vem algo que a doutrina espírita nos diz. Nós estamos numa jornada evolutiva, saindo da animalidade para a angelitude. O que é essa angelitude? A pureza do espírito. E o que isso tem a ver com o ensinamento de Jesus? Tem tudo a ver com o ensinamento de Jesus. Porque quando nós pensamos nas nossas atividades cerebrais, o que a gente vai entender? Se as nossas atividades cerebrais estão mais no arqueocórtex, nas emoções, nos prazeres, nos desejos mais animalizados, nós então temos uma produção menor de encefalinas, de endorfinas, abrimos o nosso portão e a dor vem com toda a sua pujança. São aqueles que Kardec fala, que duvidam, que não creem, que têm todo o seu olhar para a vida material, como se fosse única, para o ego, para o egocentrismo. Mas se as nossas emoções, se as nossas atividades cerebrais estão localizadas nesse neocórtex, as atividades mais elevadas, nós então temos uma produção muito maior de encefalinas, endorfinas, fechamos o portão e temos menos dor. O que nós podemos dizer aqui com muita segurança? Que aqueles que aceitam o Cristo, o que é aceitar o Cristo? Não é a gente falar, Jesus te aceita, né? Seria fácil, não. É aceitar em espírito e verdade. É crer em Jesus e nos seus ensinamentos. Quem que está com Jesus? Jesus nos diz, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Bem-aventurados os mansos, os humildes, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os que têm puro coração, os pacificadores. Quando nós vamos ao Cristo no sentido de segui-lo, de aceitar essa transformação que ele nos convida, neocórtex, estamos encarnados, as dores não terão essa pujança. Com o Cristo, o fardo é mais leve. Olha que interessante. E sem o Cristo? Sem o Cristo, nós temos o olhar para o fardo.
e não para a nossa essência. O exemplo: nós estamos com um fardo de 15 quilos e vamos subir ladeira acima. Lá no meio da subida, os 15 quilos mudaram? Não, eles continuam 15 quilos. Mas como nós estamos? Para nós pesa mais, porque nós já estamos cansados. Chegando ao final da ladeira, parece que são 100 quilos, nem 15 quilos mais. E o que a gente está cansado? Muitas vezes estamos revoltados, porque eu que tenho que segurar esse fardo, devia ser o fulano subir, né? Esse fardo, ladeira acima, as lamentações, as reclamações. Arqueocórtex, a revolta. Se nós encontrarmos Jesus na subida dessa ladeira, o que vai mudar? Nós vamos entender que o fardo é nosso, não é do outro. O fardo é nosso. São dores que estão nos alertando para problemas que nós angariamos com as nossas escolhas, com a nossa liberdade de escolhas. Olha que interessante, o fardo é nosso, não é do outro. E aí nós vamos levar esse fardo, por que ele vai pesar menos? Porque uma vez entendendo, nós vamos levar o fardo com gratidão. Graças a Deus, o Pai é misericordioso, nos permite carregar o fardo que nós mesmos criamos para repararmos esses erros. A dor é esse alerta. Tá doendo? Você está em desequilíbrio. Você não está cumprindo a lei de amor, justiça e caridade. Está pesando, dói. O que eu tenho que fazer? Cumprir a lei. O jugo é suave. É a prática do bem. É a prática do amor. É a prática da caridade. Lembrando, falando de subir ladeira, se nós formos ter aqui alguns exemplos, é interessante pensar em Irmã Dulce, tão pequenininha, franzina. A Irmã Dulce, ela perdeu a capacidade pulmonar em 80%. Com os 20% que ela tinha de capacidade pulmonar, o que ela fazia? Subia as ladeiras de Salvador, as ladeiras das favelas, para levar o alimento, a medicação. Tinha o peso? Era leve. Por quê? Porque o que movia Irmã Dulce era o amor. O amor é lei de Deus. O jugo é suave, o fardo é leve. Se nós pensarmos nos primeiros cristãos, quando a gente recorda que eles eram obrigados a negar Jesus, senão iriam ser devorados pelas feras ou queimados vivos, eles não negavam. Entoavam cânticos de gratidão e se lançavam ali. A gente não gosta nem de pensar nessa dor. Por quê? Provavelmente a gente ia negar Jesus, que a gente sente dor só de pensar. Eles sentiam dor? Era muito leve. Por quê? Porque já tem a compreensão, já seguem Jesus, já observam a lei de Deus. É muito interessante linkar o que a medicina traz de mais moderno na neurofisiologia com esse ensinamento de Jesus. Nós conseguimos explicar cientificamente, materialmente, essa passagem que o Cristo nos traz. Por isso, diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, muitos de nós que estamos cansados, sobrecarregados, vamos perceber que Jesus fala para nós: vinde a mim, eu vos aliviarei, encontrareis descanso para vossas almas. Com Jesus o jugo é suave, o fardo é leve. E para nós finalizarmos o nosso estudo, que hoje o nosso estudo é de 30 minutos, nós vamos lembrar aqui das dores emocionais. Vamos finalizar com essas dores emocionais. O que seriam dores emocionais?
a traição. A traição dói. A ingratidão dói. A calúnia dói. A maledicência, a fofoca, as ofensas, as injúrias doem. Provavelmente, quase a maioria de nós respondemos que sim, que dói. Muitos de nós vamos, dizer que dói muito, não é pouco não. Então vamos pegar um exemplo da ingratidão. A ingratidão, assim como a traição, a calúnia, qualquer que seja a ofensa, se dói, é porque nós estamos errados. Como assim? Se o outro foi ingrato para conosco, a ingratidão é dele. A dor é de quem? É dele. Como que um ato errado de alguém pode doer em mim? Como que a ingratidão do outro vai doer em mim? Se dói, é um alerta de que eu não estou em equilíbrio, de que eu não estou cumprindo, observando a lei de Deus. Como assim? Se eu fiz algo para que o outro fique grato, é quando nós fazemos algo de bom, quando nós ajudamos, quando nós oferecemos o que quer que seja de auxílio, de ajuda. E por que a ingratidão dói? Porque não é a ingratidão do outro que dói em nós, a ingratidão dele dói nele. O que dói em mim é o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo. Essa é a minha dor. Essa é a dor que eu sinto. Com Jesus eu sentiria? De jeito nenhum. Por quê? Porque com Jesus eu faria o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Nenhum obrigado a gente espera em troca. É o amar ao próximo como a si mesmo. O que ele faz com isso? É algo dele, é a dor dele. A minha dor é esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade que dói em mim. O primeiro passo, meus irmãos, para aceitarmos esse lindo convite do Cristo é o conhece-te a ti mesmo. É entender as nossas dores. Porque como nós entendemos as nossas dores? As nossas dores foram os outros que provocaram em mim com a traição, com a ingratidão, com a calúnia, com o descaso, com a indiferença? Não. Se dói, o desequilíbrio é meu. Se eu estivesse com Cristo, seria o perdão, a compaixão, a caridade sem ostentação. Então, se dói, nós devemos buscar dentro de nós as nossas dores e irmos de encontro ao Cristo, médico das nossas almas, desvestidos de quaisquer mentiras, de quaisquer desculpas. Não são os outros que nos fazem sofrer, nós é que sofremos com o nosso ego. Esse ego que está no arqueocórtex, mais próximos da animalidade. Neocórtex, a fé, o perdão, a solidariedade, a caridade, a fraternidade. Encontrar Jesus em nós. Porque quando nós assumimos as nossas dores, que estamos cansados, fatigados, aí sim, nós vamos aceitar a ajuda de Jesus. E aceitando a ajuda de Jesus, vamos modificar. Se estamos encarnados, nossas funções cerebrais estarem mais no neocórtex do que no arqueocórtex. Esse ensinamento é belíssimo. Que nesta noite abençoada, em que comemoramos o Consolador prometido pelo Cristo, que a gente possa escutar a sua voz, tão meiga, tão doce, cheia de vibração e de força. Todos vós que estáis cansados, fatigados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vossas almas terão descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do Cristo, a lei de Deus, e o fardo que nós mesmos criamos, com ele não tem peso, tem gratidão de servirmos a Deus e ao próximo. Gratidão de termos condições de praticar a caridade, que é o amor em ação. É sermos a imagem e semelhança do próprio amor. E assim, finalizando, vamos agradecer ao Mestre Jesus por esta terceira revelação, por ter cumprido esta promessa sublimada de que o Consolador viria e estaria eternamente conosco. Essa doutrina consoladora que nos ensina quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos. Nossa gratidão a Ti, Jesus, e também a Allan Kardec, o missionário que escolhestes para cumprir esta missão. E assim, rogamos aos Teus benfeitores que nos sustentem a fé e a vontade de estudarmos o Consolador prometido, o Espiritismo, de neste estudo reencontrarmos a Ti e assim vivenciarmos de uma vez por todas o caminho seguro que nos levará ao Pai. Fiquemos todos em paz. Amo vocês. Beijo no coração.